Vamos começar esse vídeo com uma reflexão para vocês. Por que que artista só aparece em época eleitoral e quando é um assunto totalmente desviado a governos petistas? Vocês sabem a resposta? Se sabe, já põe nos comentários. Porque a resposta é muito simples, tá bem na ponta da língua. E é nada mais, nada menos do que a Lei Rouanet. Quando ela não é liberada, incomoda a galera da arte. Mas quando tá tudo bem como conforme, se a Amazônia tá pegando fogo ou tem gente morrendo, foda-se, não é mesmo? O importante é você ter o seu dinheiro para você criar uma música bonitinha, né? Salve Amazônia! Pois é. Vamos falar sobre isso, que hoje a situação foi drástica. E, aliás, tá todo mundo criticando os artistas porque tem acontecendo uma coisa muito grave no Brasil e eles estão meio que tipo, não estamos nem aí com o que tá acontecendo agora, porque o nosso dinheiro já foi liberado, não é mesmo? Estão preparados para falar sobre política? Então deixa o like, compartilha, se inscreva e vamos falar também sobre Pablo Marçal. Se preparem que hoje o assunto é polêmico. Vai ter papa no meio, vai ter muita coisa no meio. Então tá preparado? Bora lá! Pra vocês entenderem esse rolê do artista, antes de eu botar o vídeo que é esse aqui pra vocês, vou explicar. Tem um cara chamado Paul Watson. O que esse cara é? Ele é um ativista que fica protestando por conta das baleias, pra você não matar a baleia, né? Me lembrou do Bolsonaro agora de importunando as baleias, né? Mas vamos voltar ao caso. O cara, ele é ativista, cria essas pautas ambientais, baleia, mar, e ele já foi preso umas 40 vezes, praticamente, a gente tem que falar. Já foi preso na Costa Rica, Alemanha, Japão, tudo que você conseguir imaginar. E dessa vez, agora dia 6 de novo, ele foi preso. Surpresa para absolutamente ninguém, ainda tá detido. Só que acontece, das primeiras vezes ele foi preso por ter colocado a própria tripulação em risco, tá? E os outros motivos não foram tão diferentes desse. Mas a classe artista veio se manifestar, né? Porque eles são muito pró-baleia, são muito pró-vida, são muito pró-não desmatação, né? Não pode fazer desmatamento. Eles são muito pró-vida, não é mesmo? Então eles vieram se manifestar. E acredita só, olha qual o motivo da manifestação. Você acha que foi porque a Amazônia tá pegando fogo? Você acha que foi porque o Pantanal tá pegando fogo? Ou porque tá tendo incêndio criminoso no Brasil e o Lula não tá fazendo absolutamente nada? Pois é, você acha mesmo que é por causa disso? Não, queridos, eles se manifestaram pelo motivo mais inusitável que você consiga imaginar. Esse aqui. O capitão Paul Watson está preso. A estimativa é que o trabalho dele já tenha salvado a vida de mais de 6.500 baleias. Por isso que Paul Watson estava indo protestar e acabou preso numa das prisões mais remotas do mundo. Agora, o capitão Paul Watson corre o risco de ser extraditado e condenado. Você pode mudar essa situação protestando. Não. Você pode mudar essa situação protestando. Por causa de Paul Watson, que é um cara que nem brasileiro é, né? Não tô sendo xenofóbico e nada, não. Só tô falando que a gente tem problema muito mais importante no Brasil pra se lidar do que um cara que tá sendo processado e tem a chance de ser preso por causa de baleia. Mas resumindo, a classe artística pra virar e falar, pra protestar pra um cara que tá lá no Cafundó do Judas, tá sendo preso por certos motivos que todo mundo sabe, tem pique, né? Tem pique pra ir lá e falar sobre isso. Mas pra vir cá e falar sobre o que tá acontecendo no Brasil e falar, você tem que se protestar pelos incêndios criminosos que tá acontecendo no Brasil. Essa galera não aparece, essa galera tem medo de falar, né? De perder a Lei Rouanet, não é mesmo? Enquanto o cara tá sendo preso, no Brasil tá acontecendo exatamente isso daqui. Eu não vou nem abrir as matérias pra vocês já lerem o nível que tá a quantidade de matéria aqui, ó. Gás sem cheiro letal se espalha em níveis altíssimos, culpa das queimadas. Alguém abriu a boca para falar disso? Algum artista? Não, exatamente. PM precisa investir em queimadas na Amazônia. Alguém abriu a boca para falar disso? Não. Pois é, olha que surpresa. Apareceu pelo menos o Ratinho teve a coragem de abrir a boca para falar sobre isso, né? Mas os outros aqui, ó, sigilo. O Ratinho foi o único praticamente que falou, né? Que cobrou o posicionamento dos artistas sobre queimadas e secas, né? Tem que cobrar, porque senão eles não aparecem, né? Pro livre, espontânea vontade. Tem que ser por livre, espontânea pressão mesmo. Seca e queimadas exigem cuidado com a saúde. Pra quem não sabe, tem mortes por queimada. Vou até pesquisar assim, queimadas, mortes, pra vocês verem. Ó, 76 mortes em São Paulo
em período de queimadas. Vamos lá, que mais coisas? Ah, pra quem não sabe, tá, gente? Tá tendo morte também no Pantanal, tá? Morte de animais, pra vocês lembrarem. Pra vocês entenderem do que eu tô falando da situação. Olha, milhares de animais já foram mortos, tá? Pra quem não sabe. E aí? Cadê a galera da classe artística? Cadê? Não aparece, não é mesmo? Olha aí a situação que tá acontecendo, né? Olha o que tá acontecendo, que coisa maravilhosa, né? Os artistas não se manifestam. Quando não interfere no bolso, quando não é militância pura, pois é, aí eles não se manifestam. Mas quando é para tirar um cara da cadeia, quando é para colocar um governo no poder e apoiar e contra um governo que estavam chamando de estar fazendo desmatamento e queimando a Amazônia, eles apareceram. Mas na hora que realmente a Amazônia seja no pico, que onde tem mais queimadas da história do país, galera, aí não tem artista que aparece, né? Aí a artista some. Não existe classe artística no Brasil. Mas vamos falar sobre outro assunto, senão a gente vai enrolar demais nesse assunto aqui, vai ficando chato o nosso vídeo. Estão preparados para o que aconteceu? Papa entrou em polêmica. Quem diria que esse Papa seria tão polêmico? Eu jurava que esse Papa ele ia ser mais assim, igual os outros, né? Ia ser de boa, não falar nada, nem entrar em polêmica, mas bichinho polêmico esse Papa. Dessa vez, o Papa Francisco entrou numa treta bem drástica. Ele pegou a Kamala Harris e o Donald Trump falou: vocês são tudo farinha do mesmo saco, cara. Vocês são tudo tosco, não gosto de vocês. Tem que explicar que, assim, um ele descarta o imigrante e o outro ele mata a criança. Então, assim, para onde os Estados Unidos vai com essa situação? Mas uma coisa eu tenho certeza absoluta: o Trump é melhor do que a Kamala. Mas pro Papa, ambos são contra a vida. Um descarta imigrantes e o outro mata crianças. Beleza, você já tá entendendo qual que é o esquema e quem faz o quê, né? O Papa Francisco, ele citou nessa sexta-feira que o candidato democrata Kamala Harris, pró-aborto, e o próprio republicano Donald Trump, com as políticas anti-imigrante, são contra a vida. As declarações foram feitas no retorno a Roma, após uma viagem de 12 dias e 4 países do sudeste da Ásia e Oceania. Segundo o próprio Papa, ambos são contra a vida, um descarte de imigrantes e o outro mata a criança. Ambos são contra a vida. Não consigo decidir, não sou americano e não voltarei lá. Mas que fique claro, tanto mandar imigrantes embora e quanto não dar a eles capacidade de trabalhar ou de recebê-los é um pecado e sério. No avião, o líder católico também lamentou a falta de progressos nas negociações para acabar com a guerra em Gaza e afirmar que vê a China como uma promessa para a Igreja Católica, gente. Eita caos, né? A guerra faixa de Gaza tá aí rolando e nem o Papa tá conseguindo parar. A situação lá tá drástica, né? Lá só acaba com o fim de um dos lados. Infelizmente, isso tem chance de acontecer, galera. Provavelmente o Hamas ou é eliminado ou Israel não para essa guerra. Mas vamos voltar ao caso, que é a parte do Donald Trump, tá? Pô, tá todo mundo confundido o que é que Donald Trump tá fazendo. Galera vira assim e fala: oh, Donald Trump quer mandar todo mundo imigrante para fora do país, vai eliminar. Não é bem assim que as coisas funcionam. E, olha, concordo, Papa, legal, beleza, né? É religioso, ele não vai votar mesmo, eu também não voto lá nos Estados Unidos. Mas o que a gente tem que afirmar é que matar crianças e descartar imigrantes não é a mesma coisa. Nunca vai ser. Estamos falando de uma pessoa que lida com vivas e elimina elas antes mesmo delas terem a chance de viver, que no caso é o aborto, e a outra que praticamente tá já com uma vida formada. Então, imigrantes, né? E vou te falar, não descartar imigrantes não significa que você vai matar imigrantes. Então, duas proporções totalmente diferentes, tá? E outra coisa, o projeto do Trump não é vou mandar todo mundo embora, mete o pé quem é imigrante dos Estados Unidos. Não, primeiro, tem certos imigrantes que vão para os Estados Unidos para fazer baderna. Exemplo, tráfico. Esse lindo
do exemplo já resume muita coisa, tá? Tem galera que vai lá para os Estados Unidos, que sai do México, para fazer tráfico lá. Fica lá ilegal, faz maior bardena, cria o maior caos, mata a gente, faz aquele rebuliço todo, né? E praticamente volta, vai embora do seu país, não fica nos Estados Unidos e vira aquela bagunça. O projeto do Donald Trump não é eliminar todos os imigrantes, é eliminar os imigrantes que não fazem bem para a sociedade norte-americana. Então, praticamente, temos os imigrantes que são bons, que estão legalizados, não vão ser mandados embora. É tanto que o projeto do Trump já falou sobre isso, aliás, o próprio Trump, de criar até uma chance para que as pessoas estudem, né, e se melhorem lá nos Estados Unidos. Mas agora, se o cara vai lá para fazer baderna, para fazer caos, para destruir o país, eu vou ter que concordar. Aí eu tô na linha do Trump. Aí é melhor não ir pro país se você vai lá para tentar destruir ele. Então, praticamente, não vejo nada de errado no projeto do Trump. Tá, imigrante, legal, beleza, pode ir pro país se você tá indo corretamente com o país. Mas se você não vai, não tem sentido de você ir pra lá, liberar as portas para que você deixe alguém entrar dentro do seu país que vai destruir ele. Mesma estratégia, vamos supor que no Brasil tá tendo alguma coisa aqui, vai vir imigrante pro Brasil. Aí chega os imigrantes começando a fazer bagunça, começando a fazer caos, começando a roubar, matar, assassinar essas coisas. A população vai se revoltar. E acredite, isso tá acontecendo nos Estados Unidos. Ah, mas isso é xenofobia, Alessandra. Não é xenofobia. Tô falando a verdade pra vocês, galera. No pauta do Donald Trump não é contra imigrantes. Não tem problema com imigrantes, tá? A pauta é com imigrantes que são completamente fora da lei. Então, assim, o que o Trump quer fazer é eliminar essa pessoa para que ela não vá para os Estados Unidos, ou seja, deixar ela no país dela. Para que ela vai para outro país para fazer baderna num outro país, entendeu? É mais ou menos isso que o Trump quer fazer. E não eliminar todo mundo que é imigrante, tá? Então, assim, as pessoas acabam colocando o Donald Trump como se ele fosse um maluco, né? Sociopata. Meio que não é verdade. A situação não é essa, é totalmente diferente. E comparar isso com aborto é meio drástico, né? Papa é meio drástico, né? Mas é polêmico mesmo, né? Fazer o quê? O Papa Francisco é um papa polêmicozinho, né? Eu acho que até hoje é o Papa do Vaticano, se brincar, que entrou mais em pauta política da história, né? Então ele é bem polêmico mesmo. E vamos terminar o nosso vídeo falando sobre polêmica com o meio ambiente. Vamos voltar ao meio ambiente, que a gente se revolta com o meio ambiente por conta das palhaçadas que acontecem, né? E adivinha só o que rolou hoje? Nunca foi pelo meio ambiente. Era só mais uma bandeira ideológica. Adivinha quem publicou as matérias? Pois é, Globo News. Estão preparados? Dá uma olhada. Chocado com essa quantidade de queimadas e poucas respostas. Eu acho que esse é o ponto. A gente vem cobrando isso aqui ao longo da semana inteira. Um governo um executivo meio correndo atrás desse prejuízo, pouca medida que a gente acompanhou ao longo desses últimos 2 anos de prevenção. E agora correndo atrás do prejuízo, faz reunião, convoca coletiva, manda ministro acompanhar, mas enquanto isso o país está queimando. Tom. Que me parece que as administrações, o executivo está sempre correndo atrás. Mas, Sadi, nós tivemos 7 meses de greve do IBAMA, em que o governo basicamente, assim, 7 meses é um tempo absurdo. Obviamente você não tem fiscalização nenhuma durante 7 meses sobre quais, até autorizações, até incêndios, vamos dizer. Mas é isso que eu estou falando, é muita reunião. Muita reunião para ninguém saber de nada, né? Durante 7 meses. É meio brabo, não acha? Até parece que durante 7 meses o governo não teria uma notificação, uma coisinha falando que tinha queimadas. Então, né? Pouca ação. E pouca ação e pouca resposta. Sim. Porque assim, eu acho que a gente conversava aqui essa semana com o Trigueiro, eu perguntei. Claro que, conversando com alguns integrantes do governo, eles falam, mas a gente está vindo de um desmonte do que foi feito no meio ambiente. Mas já deu tempo de você recuperar. Desmonte no meio ambiente? Desmonte agora, galera. Desmonte no meio ambiente. E você olhar para essa questão não apenas como uma bandeira do que foi feita na campanha do presidente Lula, de que eles iam recuperar o meio ambiente, a questão climática, a autoridade climática, que não, agora ela voltou a ser discutida. Eu trouxe aqui ontem detalhes de um despacho do ministro Flávio Dino, do Judiciário, o ministro do Supremo, tendo que questionar governos
governantes, aí eu estou falando dos estados, sobre o porquê você não tem números de quantas queimadas aconteceram, quantas pessoas estão trabalhando para reduzir essas queimadas. Então ele cobrando, porque vai ter uma audiência no dia 19, e falando, vocês vão ter 10 minutos para explicar o que vocês fizeram ou o que vocês deixaram de fazer. Mais forte até do que qualquer relato, né, André? São essas cenas que a gente está vendo aqui, que mostram uma situação que é de vários estados brasileiros, e que levam a gente a uma conclusão que não dá para escapar nesse momento. O governo falhou, o governo Lula falhou. Por quê? Porque foi avisado repetidamente ao longo do ano da situação atípica e gravíssima da seca neste ano de 2024 agora. Você teve lá no início do ano, você tinha uma situação de incêndios, você teve o Supremo Tribunal Federal cobrando planos e soluções para a Amazônia, para o Pantanal. Você teve o próprio Ministério do Meio Ambiente alertando o presidente da situação grave, da situação emergencial que o Brasil vivia, que ia precisar de mais esforços. Você teve o governo do Amazonas também, no momento em que a Amazônia, meses atrás ainda também, estava enfrentando uma situação de incêndios. Você teve relatório da Organização Meteorológica Mundial, mostrando que entre vários países o Brasil também tinha um risco de incêndio, ou seja, estava tudo avisado. E conforme a gente se aproxima de setembro, que é sabidamente o mês em que a situação das queimadas no nosso país vai atingir o seu ápice, que é tradicionalmente um momento de muitas queimadas, o governo é pego de calças curtas. É um país... O governo é pego de surpresa por uma coisa que ele já sabia. Resumo da história é essa. Resumindo, o governo Lula já sabia das queimadas, negligenciou, fingiu que nada estava acontecendo para piorar, jogou a culpa nas queimadas, que era por clima seco, depois descobriram que era por incêndio criminoso, chegou ao ponto de que a ministra falou, se vocês não parar de queimar, não tem como nós fazer nada. Você está de brincadeira com a minha cara? Não tem como nós não fazer nada? É sério? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. É umas coisas que revolta a gente. É umas coisas que a gente fica assim, revoltado, fala, nossa, como é que existe ainda tanta militância até hoje, nesses dias? Pelo amor de Deus, né? Mas põe nos comentários o que você acha sobre essa situação da queimada, artista, e aí esse caos que tá rolando. Põe nos comentários e a gente volta daqui a pouco com mais matérias e mais conteúdos às 10 horas da noite, tá? Beleza? Tchau, até daqui a pouco.